Olá, sejam bem-vindos ao nosso Tips Talk, desta vez num novo formato em que trazemos convidados muito especiais para uma conversa que se pretende seja muito inspiradora, que traga conhecimento e valor para a nossa audiência. Por isso, não saia daí, o nosso convidado hoje é Jorge Cancela de Abreu. Jorge, muito obrigada por teres aceitado este nosso convite. És Managing Partner da TeamUp. O teu percurso profissional começou essencialmente na área comercial, acabou por convergir para a área das pessoas. Portanto, o foco do teu trabalho, o propósito da tua empresa é muito na área do desenvolvimento das pessoas, nas equipas e nas organizações, certo? Certeza. Por isso, tendo em conta o teu percurso profissional e todo o teu conhecimento nesta área, o tema da nossa conversa não poderia ser outro. Vamos falar sobre a gestão de pessoas, gestão de talento e sobre aquilo que é a cultura organizacional. E é inegável, Jorge, que a gestão de pessoas mudou e aquilo que as pessoas procuram nas organizações também. E tendo em conta esta realidade, pergunto-te o que é que as novas gerações ambicionam na sua relação com o trabalho e qual é verdadeiramente o propósito que as move? Muito obrigado pelo convite. Bom, a minha área, portanto, a área comercial ou a área de pessoas tem uma base comum, que é o comportamento. E, portanto, muitas vezes as pessoas dizem-me o que é que quero, eu quero, quero formação. Eu digo, não, o que você precisa é de outros resultados. Para ter outros resultados, tem que ter outros comportamentos, quer comerciais, quer em termos de ambiente, de empresa, de cultura, tudo. Portanto, tem uma ligação, não são dois campos totalmente diferentes, mas estão ligados porque é pessoas, precisamente. As novas gerações é um desafio. São gerações que se habituaram a crescer, a jogar. Nós, como nas empresas, temos que perceber isso, que elas gostam de desafios, gostam de ser elas a participar, não gostam, o ver o jogo dos outros pode ter algum interesse, mas o gozo é ser elas a jogar, e não gostam de estar sempre no mesmo nível, porque gostam de ir passando níveis e quando estão algum tempo no mesmo nível, dizem, isto deixa de ter interesse, e é verdade. E, portanto, ando à procura de outros desafios. E esta questão da pandemia, tu não achas que foi também muito catalisadora deste fator de mudança naquilo que as pessoas procuram nas empresas? Foi mais acelerado. Eu acho exato. Que aquilo que acelerou bastante o processo. Valorizou a vida pessoal exato. De cada um. E as pessoas passaram a viver mais a parte familiar, e a dar muito mais importância à família. À esfera pessoal. À esfera pessoal. Nós vimos numa geração que talvez a esfera do trabalho tenha uma importância completamente diferente, não é? Na nossa vida. E hoje, e ainda bem, as novas gerações de facto têm esta preocupação por o que nós chamamos work-life balance e estão muito focados naquilo que é o seu bem-estar. E é engraçado que a próxima pergunta é precisamente um estudo que eu li em que, de acordo com pesquisas recentes, não é? Especialmente para aqueles que hoje têm menos do que 35 anos, a maioria diz que abandonava o seu trabalho caso se sentissem impedidos de aproveitar a vida. Portanto, o tema da felicidade passou verdadeiramente a estar na ordem do dia, Jorge. E muito bem. E muito bem. E muito bem, até pelas razões económicas, que está também estudado que uma pessoa feliz produz o triplo. Exatamente. E, portanto, há quem diga, eu prefiro ter uma pessoa feliz do que ter 3 infelizes. Já produz muito mais que as outras e gera muito melhor ambiente. Portanto, essa é a preocupação das empresas, de como é que tu te sentes, como é que tu estás, como é que... qual é o equilíbrio que as pessoas têm. E então tenho visto agora empresas a contratar psicólogos para sentir quando sente que alguém está um bocadinho mais débil ou precisa de ajuda, e a tomarem mais cuidado, quer com a parte de bem-estar, quer físico, quer emocional. Portanto, há neste momento várias práticas que ajudam de facto a potenciar esse bem-estar das pessoas. Esse bem-estar das pessoas. O primeiro, critério de escolha de emprego continua a ser o ordenado, mas a seguir
vem, logicamente, o conseguir manter a minha vida. Mas é muito engraçado porque esta questão do propósito, que não é um clichê, é verdadeiramente uma matéria muito interessante e muito importante para as empresas, coloca-se não só nas pessoas, as pessoas precisam de sentir esse propósito, de se identificar com as empresas, e o próprio negócio precisa também desse sentido de propósito, não achas? Acho que sim, e por isso, por exemplo, há empresas que me chocam quando falam em funcionários. Funcionários fazem funções. Mas, Jorge, também choca quando as pessoas falam em patrão. Também choca em termos patrão, é verdade. É verdade. Isso é uma linguagem que cada vez mais... é uma linguagem que já do passado, pré-histórica. Funcionários fazem funções, eles não fazem funções. Eu quando pergunto muitas vezes o que é que você diz que faz, e as pessoas dizem, o que é que eu digo que faço? Sim, aos amigos e à família, o que é que você diz que faz? E raramente alguém diz que estou a servir pessoas, estou a construir qualquer coisa. Não, eu sou secretário. Não, isso é o que você diz que é, mas não, é aquilo que você faz, na realidade. E tenho dificuldade que as pessoas de vez em quando percebam o propósito da sua função. As pessoas mais velhas, então... É muito difícil, é muito difícil. Não é uma coisa fácil de que as pessoas consigam exprimir, mas eu sinto que as novas gerações, não sei se tu concordas, estão muito focadas com esta questão do propósito, e eu acho fantástico, e ainda bem, porque isso dá-lhes de facto um sentido de objetivo na vida e conseguem priorizar aquilo que é importante para eles, não é? É verdade, e é muito importante que assim seja, e eles sentem-se muito mais motivados quando se sentem alinhados com os valores da empresa. E é uma coisa que nos manuais de gestão e de liderança que eu tenho lido, não leio, sobre ciúmes, sobre invejas. Elas existem bastante nas empresas, e quanto maior for a empresa, há quem diga que a partir de 50 pessoas, vocês estão um bocadinho ainda, a partir de 50 pessoas começa a haver política dentro da empresa. Mas já que falamos de boas práticas, Jorge, é muito interessante, nós há pouco estávamos a falar sobre aquilo que as empresas hoje podem colocar de facto em prática nas organizações para cultivar aquilo que é este sentido de propósito e para motivar as pessoas nesta nova esfera que é este cuidado com a felicidade das suas pessoas. O que é que as empresas hoje estão a fazer verdadeiramente nesse sentido? De uma forma muito concreta, tens exemplos? Tenho exemplos dessas boas práticas? Boas práticas que vejo. Primeiro, nova geração precisa de mais feedback e, portanto, deve-se falar com as pessoas com mais regularidade. O perceber a pessoa como pessoa. Essa preocupação que eu estou a ver que as empresas começam a ter e dar uma orientação, portanto, um feedback mais regular. E outra coisa que eu acho que é muito importante é a avaliação de desempenho não é um julgamento do passado, é uma base de desenvolvimento do futuro. Sem dúvida. Eu no passado já não posso mexer nada. A avaliação não é um julgamento. É uma oportunidade para a pessoa se desenvolver. Ora bem, é um ponto de partida para o futuro. Portanto, isso não perde atualidade. Portanto, a frequência das avaliações ou das conversas de feedback mais regulares, mais em cima, que possa falar, que a pessoa sinta e consiga associar. Exato. Tu não achas que errar é muito importante e as pessoas têm muito medo de errar? E é interessante que errar é um fator de crescimento nas pessoas, e quando nós erramos é uma oportunidade de mudança, é uma oportunidade para sermos melhores, e isto é uma coisa que as novas gerações às vezes têm alguma dificuldade, não achas? Sim e não, ou seja, estou bastante entusiasmado a ler uma pessoa, o livro chama-se Permission to Screw Up, e a Permissão para errar. Permissão para errar. Ela tem uma empresa para desenvolver pessoas e não pessoas para desenvolver a empresa. Muito interessante. E eu acho que nós temos que ter estes dois vetores. Pessoas que desenvolvem a empresa porque a empresa desenvolve as pessoas. Com certeza. E este ciclo, é uma relação bilateral. E não é só olhar para as pessoas como
uma frase que eu detesto, que é recursos. Sem dúvida. Não são recursos. E Jorge, e até há uma mudança que eu considero também bastante interessante, que é, antigamente eram só as organizações que procuravam as pessoas, agora são as pessoas que também escolhem as organizações. É verdade. E esta é mais uma prova de como as empresas, de facto, têm que trabalhar para cativar o talento também que se revê nos seus valores e na sua cultura. É verdade, é verdade. Tem o Empower Branding, como se fala hoje Exato. em dia, eu tenho que vender a minha empresa para estar aí talento e desenvolver esse talento, e fala-se muito numa coisa que é chamada, pronto, quer a gente goste, quer não, que é o salário emocional, que é tudo o que não é dinheiro, mas contribui para a felicidade e para o desenvolvimento Exatamente. da pessoa, os horários flexíveis, o ambiente ou cultura. Há quem fala em clima e eu o clima não gosto. O clima parece que é uma coisa que aparece fora. Eu gosto mais de cultura. E que tu não consegues gerir, não consegues. Está uma tempestade, o que é que eu tenho a ver com isso? Consigo dominar, não é? Posso proteger. Mas a cultura, sim. Eu tenho que cultivar aquilo que vou colher. Eu tenho que ir trabalhando a cultura. E a cultura, muitas vezes, vamos ver o que é que isto dá. Não. Vai dar aquilo que tu semeares, vai dar aquilo que tu quiseres. Portanto, e cultura, eu acho que ainda não está muitas vezes a ser trabalhada, na maior parte das empresas, não está a ser bem trabalhada. E as pessoas queixam. E tu acabaste por pegar aqui na próxima questão, que era de poderes partilhar connosco aquilo que consideras que possa ser um conselho prático para as empresas em 2023. Já tocaste aqui em pontos muito, muito interessantes, mas se tivesses que escolher um, qual é que tu selecionavas, Jorge? Apoiar as pessoas como Porque pessoas. isso também trabalha a cultura, mas de uma forma regular e constante, certo? Certo, aquilo que certo, tu falavas certo. do feedback, das pessoas ouvirem as suas pessoas, e isso também traz uma capacidade de antecipação, não é? Dizemos, hoje em dia, temos a mão de obra mais qualificada e continuamos muitas vezes a trabalhá-la como se, não percebe nada disto, não sei quantos. Não, as pessoas têm opiniões, as pessoas compraram casa, compraram carro, têm filhos a educar, mas são assim tão básicas e tomam decisões tão importantes para a sua vida e são... Quer dizer, num país como o nosso, que eu acho que é um país de velhos, infelizmente... Porquê? Por uma questão de mentalidade? Ou por uma questão de mentalidade. Nós antigamente tínhamos uma guerra, não é? E com 23 anos tinha uma pessoa a chefiar um pelotão, de vida ou de morte. Então, em 23 anos pode ser diretor de uma empresa? Nem pensar. Nem pensar, é muito novo. Então, mas é muito novo porquê? Hoje em dia, há uma coisa que virou completamente isto, portanto, nós temos de estar habituados a isto. É que é a nova geração que ensina a mais velha. É uma postura inequívoca e muito importante para enriquecer a cultura de uma empresa, porque nós trabalhamos aquilo que se chama uma gestão participada. No fundo, mais uma vez, estamos aqui a conciliar a questão, de facto, comercial com a questão comportamental, mas eu sinto isso, que, de facto, as pessoas se entusiasmam muito mais quando se sentem verdadeiramente parte das organizações e sentem que contribuem para a evolução Susana, das empresas. Antigamente as pessoas tinham o diploma. Eu estava a assistir no outro dia no World Economic Forum sobre skills e eles diziam lifelong learning, muito mais importante do que aquilo que você aprendeu na faculdade. E eu lembro, no curso da faculdade, se eu falasse em taxas negativas, era chumbado. Era chumbado o quê? Taxas negativas. Taxas de juros negativas. Você vai para a rua que você não percebe nada de economia. E elas aconteceram. Mas ou nós nos atualizamos, e atualizar constantemente, e atualizamos os nossos colaboradores, e desenvolvemos, e eles sentem desafios e sentem que estão atualizados, ou amanhã estamos completamente fora. Exato. Porque a evolução tecnológica, a evolução das novas gerações, a evolução de formas de pensar, o agile, o design thinking, o lean, são tudo coisas novíssimas que, quando eu estive na faculdade, não aprendi nada disso, nada. Temos muito à frente. E para fechar, uma última pergunta, já que tendências é que estão a surgir que possam ter verdadeiramente impacto nas organizações? O quiet quitting, as pessoas dizerem assim, eu sou pago para trabalhar até às 6 da tarde e, portanto, a partir das 6 da tarde vou-me embora. Se pessoas que não estão dispostas a trabalhar ao fim de semana, não estão dispostas
decididamente a abdicar da sua vida pessoal. Ou seja, a esfera pessoal pode chegar a um ponto em que coloquem verdadeiramente em causa as próprias empresas e o modelo de negócio das mesmas. As pessoas ganharam muita força neste momento com a pandemia, no sentido que querem ter na sua vida. E a empresa ou contribui para o sentido da vida, ou então mudo, vou para o outro lado. E daí a importância de sermos uma cultura que verdadeiramente motiva as pessoas É importantíssimo, motivar as pessoas, ter as pessoas motivadas, ter as pessoas a sentirem-se desafiadas, a participarem nas suas decisões, a serem ouvidos nas suas decisões, nas decisões que implicam e que todos gostam de ser ouvidos, e ter um sentido de pertença que eu estou a sentir que com o teletrabalho, com o trabalho em casa, se está a perder um bocado. Certo. O híbrido acho que vai ser, de certeza, para mim, o futuro. A gênese de uma empresa é o coletivo. Se nós estamos todos em casa e não nos vemos, de repente vamos perder aquilo que estamos a falar nesta nossa conversa, que é a cultura. Como é que se constrói uma cultura se não estamos próximos? Não é impossível. Têm que construir essa cultura e têm que pensar em desafiar as pessoas para virem trabalhar para a empresa e terem formas de motivá-las para elas virem. É verdade. Jorge, no final desta conversa, o resumo é: todos nós temos a aprender ainda, temos desafios pela frente, as empresas, as pessoas, e acho que todos temos que fazer um esforço conjunto para convergir interesses, mas para este trabalho seja também um trabalho em que ambos os lados estejam felizes e acima de tudo, as empresas também sejam saudáveis, prósperas, as pessoas sejam felizes nessas organizações, e isso sem dúvida só vai ter um resultado, que é de termos empresas altamente produtivas e pessoas felizes. Jorge, foi um gosto ter-te connosco. Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. E para si que nos está a acompanhar, muito obrigada também. E não perca o próximo Tips Talk.